Tem alguns pais da teoria do caos, Edward Lorenz, que trabalhava com padrões de tempo, modelos matemáticos, e o Benoit Mandelbrot, que também estudou bastante a questão de desenvolvimento de fractais. A ideia de caos é que eventos individuais podem ter resultados randômicos, aleatórios, mas quando nós juntamos todos esses eventos e olhar para uma perspectiva mais ampla, nós percebemos padrões. É interessante entender que na teoria de caos, utilize-se modelos matemáticos determinísticos. O elemento sob observação realmente precisa seguir aquela fórmula e não pode escapar. Só que o resultado não é previsível. Interessante esse conceito. A questão não é tanto na própria fórmula, mas nas condições iniciais. Porque o mesmo fórmula determinístico com condições iniciais diferentes tem um resultado diferente. A questão de causa é muito interessante, é muito importante, porque analista está sempre procurando uma fórmula mágica ou um indicador santo grau que vai definir exatamente o que o preço está fazendo e o que o preço vai fazer depois. E a teoria de caos sugere que isso é impossível, mesmo se a gente tiver uma fórmula perfeita que define exatamente o comportamento de preço em todas as circunstâncias, nós não podemos medir com precisão as condições iniciais. E que as condições iniciais estão sempre mudando de momento para outro momento, de dia para dia, de semana para semana. Então, em qualquer tempo gráfico, qualquer intervalo, as condições iniciais estão sempre mudando. Isso é importantíssimo para vocês entenderem. A matemática precisa, não é capaz de prever seu próprio resultado. Então, por que você acha que você é capaz? Então, entenda, mesmo se tivesse uma fórmula mágica para explicar o comportamento do preço, ainda seria impossível de prever o futuro comportamento dele devido aos erros na medição das condições iniciais. Ou seja, esquece dessa ideia de precisar saber o que o preço vai fazer. Esquece da ideia de inventar um indicador ou uma teoria que consiga totalmente definir o que o preço vai fazer. Tira isso da sua cabeça já, para que você possa se concentrar em realmente o que importa, estatística e estrutura. Como nós aplicamos a teoria de caos no mercado? O resultado de cada trade individual é randômico e imprevisível. Nós não podemos medir o comportamento, as crenças, pensamentos, emoções, expectativas, modelos matemáticos diferentes de todos os participantes do mercado em qualquer instante. É impossível fazer isso. Então, as condições técnicas em qualquer momento pode levar o preço para cima ou para baixo. E tem tantas variáveis que é impossível nós fizermos uma fórmula mágica. Cada trade individual é aleatório. Mas o resultado de todos os trades no fim do dia faz uma estrutura. E essa estrutura é baseada no Phi, a média áurea, e o fractal 5,3. Isso foi identificado pelo Elliott nos anos 30. No Phi-Cube, nós nos concentramos muito no fractal 5,3 e é o comportamento desse fractal, ou seja, ele dentro dele mesmo, que mostra para a gente tendência, consolidação, direção, força, risco e alvo. Esses são os únicos fatores que nós precisamos entender para operar bem. E precisamos entender esses fatores no momento. Não precisamos saber o que vai ser esses fatores no futuro. Agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de fórmulas determinísticas corretas e certas, precisas, mostrando
o comportamento básico de consolidação e tendência que nós vemos sempre nos nossos gráficos financeiros. A ideia aqui é que nós vamos ver vários pêndulos, cada um com uma fórmula exata, mas as condições iniciais podem mudar para dar um resultado diferente. Então, vamos ver o vídeo, eu acho muito interessante. Ok, gente, vamos ver aqui exemplo de fórmulas determinísticas, ou seja, as fórmulas exatas que dão resultado caótico. Cada desses pêndulos aqui tem uma fórmula determinística exata baseado no seu peso e seu comprimento. Vamos ver como todos esses pêndulos trabalham juntos. Ok, vamos pegar cada fórmula exata por uma condição inicial e soltar. Veja como dá para perceber aqui algo previsível até, e de repente sai para algo caótico. De repente, com o tempo, o caos parece se alinhar e voltar para algo previsível. Entra de novo no caos. Agora, previsão. Logo, logo, o que a gente achava previsível volta para consolidação ou caos. Agora, voltando de caos para algo que parece previsível. E agora, saindo da tendência ou algo previsível para voltar para caos de novo. E assim que o preço se comporta. Vamos ver de novo com condições iniciais diferentes. Parece um movimento que dá para até prever. Uma cobra, de repente, sai de um padrão perceptível e entra no caos, consolidação. Voltando para algo brevemente um pouco mais previsível. E de repente entra de novo no caos. O que é importante entender é que esse padrão aqui é totalmente diferente do que o primeiro padrão que a gente viu, porque as condições iniciais eram diferentes. De um estado aqui de previsibilidade. Então, até agora, temos falado sobre movimento browniano, comportamento randômico, a caminhada randômica, teoria neoclássica, também um pouco sobre análise técnica e agora um pouco sobre caos. Na verdade, sucesso no mercado é uma mistura de todos esses conceitos. Só que são os conceitos básicos, fundamentais, que realmente importam. Tudo isso volta para o nosso comportamento. Porque mesmo se a gente fizer um modelo matemático perfeito para ganhar dinheiro no mercado e não executar esse modelo, nós não vamos ganhar. Sempre volta para a questão comportamental. Mesmo se a gente fizer um robô perfeito para ganhar dinheiro no longo prazo, estatisticamente, mas nós não confiamos no robô, nós não vamos ganhar dinheiro. Então é sempre uma questão comportamental. Agora, interessante é que o ser humano, quando nasce, não nasce com N características diferentes e novas. Ser humano é ser humano, tem a estrutura de ser humano, fisicamente e também mentalmente. Então, nós já sabemos quais são os comportamentos documentados do ser humano.
Nós sabemos quais são as emoções do ser humano e essas não mudam. De uma certa forma, o ser humano é previsível, mas com muitas variáveis. E isso é uma combinação que se mostra no movimento de preço no mercado. Então é importantíssimo nós entendermos o próximo assunto, que é justamente econômica comportamental.